Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 22. Aleluia. Verso 7. Todos encontraram? Diz assim: Então disse Isaque a Abraão, seu pai. Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera e edificou Abraão ali o altar. E sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho. Deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou o cutelo para imolá-lo. O anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão, respondeu ele, eis-me aqui. Então o anjo disse, não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Agora vamos avançar e abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 5. Nós vimos que Isaque pergunta para ele, onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão responde, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E lá no livro do Apocalipse, no capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim, vi na mão direita do que estava assentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico dizendo, digno és,
de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia. Espírito Santo de Deus, eis aqui a tua palavra. A palavra que o Senhor tem colocado no meu coração nessa noite para entregar para a tua igreja. Eu me coloco totalmente disponível e dependente de ti. Eu me coloco totalmente vulnerável ao teu querer, à tua vontade, aquilo que o céu estabeleceu para esta noite. Aquilo que o céu estabeleceu para esta casa e para esta igreja como mensagem na noite deste dia. Tu és o noivo e eu me coloco apenas como um amigo do noivo que precisa ouvir dele a mensagem, que precisa ouvir a palavra que o noivo quer trazer para a sua igreja e fazê-la se apaixonar ainda mais por ti. Esse é o meu papel nessa noite, neste lugar. E eu me coloco totalmente disponível e disposta a fazer o teu querer na noite desse dia, no nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos numa série de mensagens que diz o lugar da provisão. E quando nós pensamos em provisão, muitas das vezes aquilo que nós pensamos, aquilo que vem no nosso coração, é algo material, é algo palpável, é algo relacionado à nossa vida financeira, é algo relacionado ao que nós precisamos comer, ao que nós precisamos beber, aquilo que nós precisamos vestir, aquilo que nós precisamos comprar no dia de amanhã, a conta que nós precisamos pagar nesse mês, no mês seguinte. Quando nós pensamos em provisão e olhamos para o céu, tudo que vem no nosso coração é algo físico e material. Normalmente algo relacionado à nossa vida financeira. E é claro que nós precisamos de uma vida financeira estabelecida. É claro que nós precisamos de uma vida financeira tranquilizada. Mas o que o nosso Pai quer falar conosco nessa noite é que Ele trouxe não apenas uma provisão financeira para a nossa vida, mas que o plano dele é estabelecido desde antes da fundação do mundo era trazer como providência uma vida espiritual estabelecida na terra para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. A provisão do céu para a nossa vida é uma vida eterna. Essa é a maior provisão que nós poderíamos esperar do céu para a nossa vida. E o Senhor, ao querer se relacionar com o homem, nós conhecemos a palavra lá no Gênesis, no início de tudo. O Senhor, para que pudesse se relacionar com o homem, com Adão e Eva, Ele provê um jardim. Ele planta no Éden um jardim. E ali tinha todo tipo de árvore, tinha todo tipo de plantas, todo tipo de provisão para o corpo físico do homem e da mulher. Mas aquilo que o Senhor já havia estabelecido como provisão para a terra era um relacionamento íntimo e sincero do homem com o seu
Criador. O nosso Deus, para criar o homem, ele vem à terra. E nós conhecemos a história. Com a sua mão, do pó da terra, ele faz o homem, para que pudesse ter um relacionamento com ele. Para que esse homem e essa mulher, que Deus os criou, semelhantes a ele, a sua imagem e a sua semelhança, esse homem e essa mulher deveriam viver em um relacionamento íntimo com o nosso Deus, com o nosso Pai. E para isso, tudo que era necessário para que o homem pudesse viver na terra foi estabelecido e providenciado por Deus. Havia um jardim. Haviam frutas, verduras, todo e qualquer tipo de alimento. Água para beber. E o relacionamento com o Pai, estabelecido na viração dos dias. Mas o homem decidiu viver por si só. O homem decidiu, ao ouvir a serpente, prover para si mesmo a sabedoria, prover para si mesmo o entendimento do bem e do mal. O homem, ao desobedecer a Deus lá no jardim do Éden, ele quer não mais depender de Deus para saber de algo. Ele decide ser independente ao comer aquela fruta que o Senhor havia proibido. Quando o homem decide passar do limite que Deus estabeleceu, ele está determinado a viver uma vida independente da vida que Deus estabeleceu para ele. E assim o homem começa a viver uma vida onde ele é independente após o pecado. Mas ainda assim o homem precisa da mão do Senhor. E aí o Senhor mata um animal, sacrifica um animal, prover roupas, prover vestimentas. Mas aquele homem e aquela mulher precisam comer e beber do seu próprio braço. A vida material, o alimento e o sustento, a partir daquele momento, passa a ser providenciado pelo próprio homem. Não é mais o Senhor quem está providenciando, mas sim o homem. Mas o Senhor ainda quer estabelecer um relacionamento de vida com o homem. E aí o Senhor, nós conhecemos a história. O Senhor chama Noé. Noé monta uma arca. Fica 100 anos construindo uma arca. Vive uma vida de fé. Uma vida de dependência. E ali ele faz aquela arca. O Senhor envia o dilúvio. E o Senhor recomeça a vida na terra através de Noé e da sua família. Mas nós também conhecemos a história. Noé peca, seus filhos pecam, e a humanidade continua vivendo num trajeto de independência, de se relacionar com o Criador, com aquele que é provedor de todas as coisas, com aquele que providencia todas as coisas. Mas o Senhor, Ele não desiste. E os seus olhos continuam a procurar na terra alguém que queira ter um relacionamento íntimo e de dependência com Ele. E ao olhar para a terra, Ele encontra em meio ao povo idólatra um homem que se chamava Abrão e a sua esposa Sarai. E ao olhar para aquele homem, o Senhor decide se relacionar com ele. E aí o Senhor fala para ele: deixa tudo que você construiu sem mim até o dia de hoje. Deixa tudo para trás. Porque a partir de hoje você vai conhecer um Deus
que provê todas as coisas. A partir de hoje você vai conhecer um Deus que tem planos e propósitos para a tua vida na terra. E Abraão, ao deixar a sua terra e a sua parentela, ele está dizendo para o Senhor: eu aceito aquilo que o Senhor determinou para mim. Abraão começa a caminhar sem saber para onde vai, apenas em obediência, apenas em entendimento de que mesmo que ele não conhecesse aquele Deus, tinha algo no Senhor, tinha algo naquela voz, tinha algo naquela instrução que faz Abraão abandonar a sua terra, a sua casa, a sua parentela e seguir para um lugar desconhecido, à mercê de um relacionamento com um Deus que ele não conhece, para uma terra que ele não conhece. Mas Abraão decide: vou depender dele. E Abraão começa a ter uma vida de dependência com o Senhor. E aonde o Senhor manda Abraão ir, Abraão vai. Abraão ergue um altar, Abraão ergue um altar. E nós conhecemos toda a história. Porém, a sua mulher, apesar da promessa que foi estabelecida, a sua mulher é idosa e estéril. Apesar de ter ouvido a voz, apesar de ter abandonado tudo, apesar de ter decidido obedecer e se relacionar com um Deus que ele não conhecia, ouvindo e acreditando nas promessas que ele havia estabelecido, ainda assim a sua casa vive a dificuldade de não poder gerar. Mas tinha uma promessa. E essa promessa dizia que ele teria uma descendência de multidões. O que o Senhor trouxe como parâmetro para Abraão foi nada mais, nada menos do que as estrelas do céu e as areias do mar. É como se o Senhor quisesse dar para Abraão uma forma de enxergar no mundo físico aquilo que ele havia estabelecido como promessa para a sua vida. Abraão não conseguia enxergar, Abraão não conseguia perceber o que é que esse Deus vai fazer. Então o Senhor diz para ele: Abraão, você não consegue enxergar, então sai da tua tenda, olha para o céu, porque eu vou te fazer enxergar aquilo que eu pretendo fazer na tua vida. Olha para o céu, conta as estrelas. Será que tu és capaz de contar? Eu conheço cada uma delas pelo nome, mas será que tu és capaz de contar? Assim será a tua descendência. Mas Abraão está vivendo um tempo de esterilidade na sua casa. Abraão ainda está vivendo um tempo que a providência não chegou, a provisão não chegou, a promessa não aconteceu. O tempo estabelecido, como disse a diaconisa Lenita, ainda não havia chegado. Mas ainda assim o Senhor cumpre a promessa em Isaac. A gente sabe do percalço que houve no meio do caminho, mas o Senhor promete e ele cumpre. Nasce Isaac. E antes de Isaac, quando Isaac nasce, o Senhor manda que Abraão dispense Agar juntamente com Ismael. E após Agar ir embora junto com Ismael, o Senhor chama Abraão e diz para ele: me dá aquilo que eu te prometi. Me entrega o teu filho, o teu único filho, aquele que eu te dei, aquele que eu te prometi.
Abraão havia andado tantos anos naquela terra, esperando que a promessa chegasse. Abraão já estava há 25 anos aguardando a promessa chegar. Quando a promessa chega e o Senhor diz para ele: é esse aí, não é Ismael, é esse aí, é através da vida dele que eu vou cumprir a promessa que eu te fiz. É através da vida dele. O Senhor diz para Abraão: sobe o monte e sacrifica o teu filho. E Abraão, ele não hesita. A palavra do Senhor, ela diz que Abraão, ele levanta cedo. Ele não enrola na cama para entregar aquilo que Deus pediu. Ele levanta cedo. E ele observa se não está faltando algo. Porque a palavra vai dizer que ele leva lenha. A palavra vai dizer que ele leva o fogo. A palavra vai dizer que ele leva o cutelo. A palavra vai dizer que ele não deixa Isaac em casa. A palavra diz que ele, no meio do caminho, deixa os moços. E ele entende: esse tempo é meu, do Senhor e do meu filho. Então eu vou subir com ele. O que Deus vai fazer lá em cima, eu não sei. Mas eu creio que ele vai prover. Isaac olha, vê que tudo que era necessário para fazer um sacrifício estava ali. Abraão tinha relacionamento com Deus, de pai para filho, mas Abraão também tinha um relacionamento com Isaac. Porque se Isaac observa que não está faltando nada além do cordeiro para o sacrifício, significa que outras vezes que Abraão foi sacrificar, ele não deixou Isaac em casa. Ele levou Isaac juntamente com ele para que pudesse ensiná-lo quem é Deus e aquilo que é necessário fazer por ele. E aí Isaac olha e começa a dizer: está tudo aqui. Está faltando o cordeiro. Tem tudo aqui, mas está faltando algo. O meu pai nunca deixou faltar nada para o sacrifício. O meu pai nunca esqueceu nada em casa. Aí está tudo aqui. Aí ele começa a indagar Abraão: pai, aonde está o cordeiro? Aonde está aquele que nós vamos entregar? Aonde está? E aí Abraão responde: não se preocupa. Não se preocupa. Não se preocupe. Nós estamos vindo para entregar para Ele. O que Ele vai fazer é com Ele. Então não se preocupa com o teu caminhar para o lugar do sacrifício. Não se preocupa com o teu caminhar para o lugar da entrega. Ainda que no meio do caminho você observe, e talvez Abraão naquele momento tenha se tremido por dentro, mas ele não se preocupou. Ele disse: nós vamos subir e nós vamos entregar. E eu creio que o Senhor vai prover para si o cordeiro. E aí ele responde isso para Isaac: o Senhor vai prover. Ele nunca deixou faltar. Ele nunca deixou faltar, Ele vai prover. Ele nunca me deixou na mão desde o dia que Ele me chamou. Desde o dia que Ele estabeleceu para mim uma trajetória. Desde o dia que Ele me chamou e eu deixei tudo por causa dEle. Em momento Ele deixou faltar. Então não se preocupa, porque não é para mim, é para Ele. Então Ele vai se incumbir de providenciar. Eu e você precisamos conhecer o Deus que nos pede.
Nós precisamos conhecer o Deus que nos pede. Abraão conhecia o Deus que pediu Isaque. Abraão conhecia o mesmo Deus que pediu Isaque. É o Deus que me tirou do meio de uma terra, de um povo idólatra. É o Deus que me sustentou até aqui. É o Deus que me protegeu e me guardou até aqui. É o Deus que não deixou faltar nada. E não é possível que nesse momento de entrega Ele vai deixar faltar. E Abraão começa a dizer para Isaque: não se preocupa, só caminha para o lugar da entrega. Não se preocupa, porque eu conheço o Deus que me pediu. E eu estou indo entregar. Porque em meio a toda impossibilidade, eu só posso entregar porque foi Ele que me deu. Então eu não posso negar. Como é que eu vou negar para Ele aquilo que Ele me deu? Como é que eu vou dizer para Ele: eu não vou entregar quando foi Ele que proveu? Como é que eu vou reter se tudo que eu tenho é dele, por Ele e para Ele? Você conhece o Deus que te pede? Você conhece o Deus que te tirou de onde você estava e que caminhou contigo todos os dias e que te fez chegar até aqui? Por que você tem duvidado? Por que você tem duvidado? Porque quando eu e você retemos e não entregamos, é porque duvidamos que Ele pode prover. O Senhor fala para Abraão: me entrega o único que você tem. É o único. É o que eu te dei, é o único. Entrega. Porque quando você entrega, você está me dizendo que você confia. E aí você vê a provisão. Abraão sobe, amarra Isaque, arruma a lenha, não se esquece de nenhum detalhe. E Isaque confia tanto no seu pai e no Deus que serve, que em momento nenhum ele se esquiva de deitar no altar. Ele tem tanta confiança no seu pai que ele se deixa ser amarrado, mesmo sabendo o que podia acontecer. Ele se deixa ser amarrado, ele se deita sobre o altar. Ele sabe que o próximo passo é um cutelo que vai vir no seu pescoço e ele não desiste. Ele se deita, porque só se entrega quem confia. Só entrega quem confia no Pai que tem. Você confia no Pai que você tem? Você conhece o Pai que você tem? Ao ponto de ser o sacrifício para Ele? Ao ponto de colocar a sua vida como entrega para Ele? E Abraão, ele cumpre todos os requisitos. E quando ele vem para imolar Isaque, o anjo brada do céu e diz: Abraão, Abraão,
não faças isso. Agora eu sei que tu realmente teme ao Senhor, porque você não deixou de entregar a única coisa que você sabia que a partir dela a minha promessa se cumpriria na tua vida. Você não deixou de entregar. Você não deixou de confiar. Você não deixou de entender quem eu sou na tua vida. Então tá aqui. Eu já provi. Só que ainda não era o tempo do cordeiro. Então Abraão olha e não tem um cordeiro. Porque o cordeiro que o céu ia prover ainda não estava no tempo de ser entregue. Mas para que Abraão não deixasse de sacrificar, mas para que Abraão não deixasse de cumprir com aquilo que ele havia subido o monte para fazer, porque o Senhor podia ter falado para ele: você já vi que você ia fazer, então pega o teu filho e desce. Mas o propósito de Abraão foi subir e sacrificar. Então, ainda que não fosse o filho, o Senhor proveu o sacrifício para Abraão. E ali, Abraão faz o sacrifício com aquele carneiro. Mas o que eu quero falar nessa noite é sobre o Cordeiro de Deus que foi imolado pela minha e pela tua vida. O Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, assim como Abraão não deixou de entregar o seu filho, o seu único filho. Porque João, quando ele se encontra na ilha de Patmos, exilado, por ser um pregador da palavra, por ser um homem que viveu para pregar a palavra do Cristo que ele conheceu, ele é arrebatado aos céus em uma visão. E ele começa a relatar lá em Apocalipse tudo aquilo que ele viu no céu. E uma das coisas que ele vê é o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E na mão direita daquele que está assentado no alto e sublime trono tem um livro. E esse livro, ele está escrito por dentro e por fora. E esse livro, ele está selado com 7 selos. E enquanto João está nessa visão, um anjo forte brada em alta voz e diz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Mas João, na sua visão, ele diz que ninguém foi achado no céu, na terra e nem debaixo da terra que fosse digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E ao ter essa visão, João, ele começa a chorar e a se desesperar dentro de si. Porém, um dos anciãos vem até ele e diz: não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para
abrir o livro e os seus 7 selos. Então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé, um cordeiro, como havendo sido morto. Esse cordeiro é providência do céu, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Esse é o cordeiro que o Senhor proveu. E enquanto nós estávamos ali adorando ao Senhor, e o Senhor começou a colocar essa palavra no meu coração, e eu disse: Senhor, mas o tema da mensagem é o lugar da provisão. E o que o Espírito de Deus bradou dentro do meu coração, e Ele disse: o maior lugar de provisão que houve na terra foi a cruz do Calvário. Ela proveu vida para mim e para você. O maior lugar de provisão não é o Egito, não é Canaã, não é os Estados Unidos, não é o Brasil, não é o Rio de Janeiro, não é a Arábia Saudita, onde tem milhões e milhões e milhões que não se pode contar. O maior lugar de provisão já visto na terra se chama Gólgota, e tem uma cruz e um cordeiro foi imolado, e um cordeiro foi sacrificado, e um cordeiro foi esvaziado, e o seu sangue cobre a minha e a tua vida e nos traz a vida eterna. Se você quer vida nessa noite, se você quer viver provisão na tua vida, é necessário vir ao maior lugar de provisão, e ele se chama Cruz do Calvário. Porque um cordeiro foi morto, porque um Pai Celestial decidiu abrir mão do seu filho. E eu vou repetir de novo Filipenses capítulo 2, porque eu amo esse texto. E ele diz que ele se esvaziou até a morte. Ele se esvaziou da sua glória. Ele desceu em sacrifício. Ele se humilhou ao ponto de se tornar um embrião dentro de um ventre de uma mulher, para prover vida para mim e para você. Para prover vida para mim e para você. Ele se tornou uma partícula. E o ventre de uma mulher foi a sua casa durante 9 meses. Ele foi criança. Ele foi adolescente. Ele foi homem. E sem ter pecado, para dar testemunho, ele desceu as águas do arrependimento e foi batizado por João. Começou o seu ministério. Nós queremos ter um ministério de 30, 20, 40 anos. Mas o ministério do homem que proveu vida para mim e para você teve apenas 3 anos na terra. E ele fez exatamente o que ele veio para fazer. E ele cumpriu exatamente o que ele veio para cumprir. E ele entregou a sua vida. E a palavra do Senhor diz, lá em João: eu entrego a minha vida, ninguém pode tomá-la, eu mesmo a dou, eu mesmo entrego, assim como Isaac
Isaque se deitou sobre o altar. Jesus foi até a cruz como um cordeiro mudo, como uma ovelha muda. Ele foi ao matadouro. Ele sofreu. Ele foi açoitado. Ele foi cuspido. Ele foi morto. Ele foi esvaziado. Para prover vida eterna. Para prover vida eterna para mim e para você. E João, ele continua dizendo: eu vi o cordeiro como havendo sido morto. Eu vi. E ele veio. E ele tomou o livro da mão direita do que estava assentado sobre o trono. E logo que tomou, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. E tendo todos uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, eles cantavam: digno és, digno é o Cordeiro, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Em Abraão, Israel foi estabelecido como povo de Deus. Em Isaque, a descendência de Abraão foi estabelecida. Em Israel, em Jacó, a nação de Israel foi estabelecida. Mas na cruz foi estabelecida a minha e a sua vida. Na cruz, o Cordeiro provido por Deus proveu e comprou para ele homens de toda a tribo, raça, povo e nação, para que fizesse para Deus reino e sacerdote. Você consegue entender quem é você? Você consegue entender o preço que foi pago na cruz do Calvário para que você pudesse estar aqui nessa noite? O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário comprou a sua vida, e você faz parte de um reino. Você faz parte de um sacerdócio. Você faz parte de um povo estabelecido na terra por causa do Cordeiro que foi enviado como providência do céu para a tua vida. Aleluia. Então olhei, e muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, e era número de milhões e de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ele é digno. Você pode declarar aí no seu lugar: Ele é digno. Ele é digno de receber a minha adoração. Ele é digno de receber o meu louvor. Ele é digno.